Algumas cenas ficam presas na memória como um sonho distante. E poucos filmes conseguiram capturar essa sensação tão profundamente quanto A Lenda. Um filme hipnótico, sombrio e inesquecível. No vídeo de hoje você vai revisitar um dos maiores clássicos da fantasia dos anos 80. A Lenda nasceu de uma obsessão por criar o conto de fadas definitivo e acabou se tornando o filme mais deslumbrante já feito. E hoje você vai descobrir os segredos, curiosidades e tudo que pouca gente sabe sobre o universo enigmático de A Lenda. Salve galera, eu sou Marquinhos Sagas, lançado em 1985 e dirigido por Ridley Scott, o mesmo de Blade Runner e Alien. A Lenda teve um orçamento estimado de 30 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 15 milhões de dólares no seu lançamento nos Estados Unidos, o que tornou o filme um fracasso comercial na época. Mas com o tempo ele ganhou o status de filme cult e foi redescoberto por fãs em VHS e TV, principalmente aqui no Brasil. O filme conta a história de um demônio que é conhecido como o Senhor das Trevas, interpretado por Tim Curry. Ele pretende apagar para sempre a luz do sol e mergulhar o mundo em trevas. Para isso, ele precisa matar os unicórnios sagrados, que são o equilíbrio do reino. O filme se passa em um mundo mitológico e atemporal, sem mapas ou nomes de reinos, mas com uma regra bem definida. A luz é mantida viva pela existência de 2 unicórnios sagrados. Enquanto eles viverem, o mal é mantido afastado. Mas do outro lado do equilíbrio existe o Senhor das Trevas, uma entidade maligna que deseja mergulhar o mundo na escuridão eterna. Isso porque o sol pode matá-lo. O filme já abre mostrando o subterrâneo, a caverna onde vive o Senhor das Trevas. Sentado no seu trono, ele convoca uma criatura asquerosa chamada Blix, um duende deformado de pele esverdeada e que anda meio curvado. E é ali que ele nos revela o seu plano maligno já no início do filme. Ele pede que Blix encontre e mate os unicórnios sagrados para que a luz do mundo seja extinta. Blix, que é um servo fiel do Senhor das Trevas, assume a missão, mas pergunta como ele faria isso. Então o Senhor das Trevas dá uma resposta simbólica, mas que vai fazer todo sentido lá na frente. Ele diz: busque o que há de mais puro, busque a inocência. A cena corta para a floresta, que é o mundo principal dessa trama. A floresta é mágica e cheia de luz. E é ali que conhecemos Lily, uma princesa jovem que corre entre as árvores com uma alegria até meio que infantil. Lily chega a uma casa no meio da floresta onde vivem alguns camponeses que são amigos dela e a tratam muito bem, até mesmo como pais. Eles a recebem e a camponesa até comenta: você é jovem e bonita e não deveria visitar velhos como nós, e sim estar procurando um noivo. Lily responde que não tem pressa de se casar, mas deixa escapar que tem algo importante para fazer naquele dia e que já está atrasada para um compromisso na floresta. Lily chega na floresta e é nesse momento que nós conhecemos Jack, interpretado por Tom Cruise, jovem e ainda antes da fama. O filme não deixa claro se Jack é humano ou um tipo de ser mágico. O que nós sabemos é que ele vive em harmonia com a floresta, entende a língua dos animais e conhece passagens secretas que ninguém mais conhece. Quando Lily chega até ele, nós percebemos que existe um sentimento entre os dois. Pinta ali um clima de flerte inocente e encantado. Os dois trocam conversas e sorrisos e Lily se diverte com o jeito místico de Jack. Em meio às brincadeiras, Lily faz um pedido curioso para Jack. Ela pede a ele que a ensine a falar coelhês. Mas Jack se recusa e diz que hoje não vai ensiná-la a falar coelhês, mas vai levá-la a um lugar especial e secreto. Mas para isso, ele pede que antes ela feche os olhos. Jack venda os olhos de Lily com delicadeza. Eles caminham juntos pela floresta com as luzes filtrando as folhas.
até que Jack pede que ela pare e retira as vendas dos olhos dela. Lily abre os olhos e diante dela estão os unicórnios sagrados, seres majestosos de pelagem branca e chifres dourados. A cena é mágica e hipnotizante. Lily fica encantada. E é aí que o erro acontece. Jack explica a Lily que ninguém pode tocar os unicórnios, pois eles são seres que representam a pureza. Qualquer contato humano pode quebrar esse equilíbrio. Lily, hipnotizada, parece não ouvir a explicação de Jack. Ela fica encantada, se aproxima, estende a mão e toca em um deles. Nesse instante, Blix, que seguia os dois escondidos, dispara um dardo envenenado contra o unicórnio, que é atingido e sai correndo cambaleando. Lily não entende muito bem o que aconteceu. Ela acha que o unicórnio somente se assustou e volta para perto do Jack sem entender nada. Sem perceber o ataque, Jack repreende Lily e diz que o que ela fez pode ter colocado em risco a existência dos unicórnios e com isso a luz do mundo inteiro. Lily parece não se importar muito com a repreensão de Jack. Ela brinca com ele, sorri, diz que o ama e até propõe um desafio meio infantil. Ela joga o seu anel dentro de um lago e diz que se casará com quem encontrar o anel. Jack, meio dividido pelo encantamento do momento e a raiva, sai correndo e mergulha para encontrar o anel que ela jogou. E é nesse momento que o caos se instala. Com Jack fora do alcance, Blix encontra o unicórnio ferido e arranca o seu chifre dourado com toda a brutalidade. Essa ação rompe o equilíbrio natural da floresta. O céu escurece e o clima muda bruscamente. Uma tempestade de neve varre a floresta e o lago congela. Jack fica preso lá dentro, lutando para não sufocar. Lily foge desesperada e gritando e vai em direção à casa dos camponeses que eram amigos dela. Ao abrir a porta, ela encontra o local completamente tomado pela escuridão e pelo frio. E tudo está congelado, inclusive os camponeses que agora se transformaram em estátuas de gelo. Um cenário sombrio e silencioso, retrato da tragédia que aconteceu. Lily fica assustada, mas antes que ela possa fugir, ela ouve vozes do lado de fora e se esconde rapidamente. Os duendes do mal, liderados por Blix, agora em posse do chifre mágico do unicórnio, invadem a cabana com atitudes arrogantes e caóticas. Blix ostenta o seu novo poder, disparando explosões mágicas com o chifre do unicórnio, mostrando que a corrupção da magia já começou a se espalhar. Um dos duendes tenta repetir as brincadeiras de Blix, mas é rapidamente repreendido por ele, que diz que o chifre deve ser entregue logo porque o Senhor das Trevas não gosta de esperar. Eles saem da cabana e Lily permanece escondida e observando tudo em choque. A cena corta e mostra que Jack conseguiu sair do lago congelado, quebrando o gelo com as mãos. Ele fica desacordado por um tempo e é nesse momento que uma pequena luz começa a voar ao seu redor, chamando o nome dele. Então Jack desperta. Essa luz, na verdade, é a fada Una, que no filme é chamada de Fada Rosa. O chamado da fada desperta Jack e é nesse momento que surge diante deles três personagens mágicos daquele reino: Gump, um guardião da floresta com aparência élfica, e dois anões, o Brown Town e o Screamball. Eles se apresentam rapidamente e querem saber o que aconteceu. Jack explica que levou Lily até os unicórnios e que ela os tocou, sem saber que isso poderia causar algum mal. Gump se irrita, mas Jack insiste que agiu por amor. O clima fica tenso, até que Gump decide testar Jack com uma charada. Gump diz que se Jack responder corretamente, tudo estará perdoado. E a charada que ele manda é a seguinte: qual é o sino que não toca, mas mesmo assim faz os anjos cantarem? Jack pensa por um momento e responde: são as flores.
as conhecidas como sininhos azuis. Gump fica indignado por Jack ter acertado e se joga no chão frustrado. Jack, num tom mais sereno, diz que uma charada sem resposta é como uma caneca vazia quando se tem vontade de beber vinho. Essa troca quebra o clima tenso e Gump oferece um prêmio a Jack: um gole do melhor vinho do reino. A partir dali, Jack e Gump se tornam aliados, entendem que o equilíbrio precisa ser restaurado e para isso eles precisam encontrar os unicórnios que fugiram e protegê-los. A cena seguinte mostra o grupo caminhando pela floresta em busca dos unicórnios e ao mesmo tempo mostra a Lily em outro ponto da floresta também buscando pelos unicórnios. Uma curiosidade é que o elfo Gump foi interpretado pelo ator David Bennett, que também fez a voz dele. Mas como a voz era muito feminina, nas dublagens, principalmente na americana, foram usados distorção de voz para dar esse tom de élfico meio estranho. O grupo de Jack chega perto de um lago dourado coberto de gelo ao seu redor. E lá eles veem um unicórnio ferido que está deitado e abatido praticamente sem forças. Jack tenta se aproximar, mas é surpreendido pelo outro unicórnio que avança contra ele, como se estivesse protegendo seu companheiro ferido. Jack, emocionado, se ajoelha e pede desculpas ao unicórnio. Ele entende o impacto de suas ações e reconhece que o equilíbrio do mundo foi comprometido pelo que ele fez. Jack volta ao grupo e diz a Gump que precisam encontrar um guerreiro para enfrentar a escuridão. Um guerreiro que seja valente de coração e puro de espírito. Gump diz que não existe ninguém assim com essas características no reino, então Jack precisa assumir esse papel. Eles partem para um lugar chamado Santuário das Armas. É lá que Jack vai receber a sua armadura e sua espada sagrada necessários para a sua missão. Quando chegam ao local, Gump diz que não pode seguir junto com Jack a partir dali, mas ordena que a Fada Rosa acompanhe Jack mostrando o caminho. Quando eles chegam ao local, Jack se depara com uma armadura dourada, espada e escudos reluzentes. Antes de empunhar a sua espada, Jack presencia um momento inesperado. Então ela revela sua forma mais humana e declara o seu amor por Jack. Mas Jack se mantém focado, empunha a espada e veste a sua armadura de guerreiro da luz. A narrativa corta para os duendes do mal que estão acampados em meio à neve e preparando um tipo de refeição meio grotesca. Essa cena tem um tom sombrio e um tanto cômico. Blix e os outros duendes falam sobre seus planos e zombam meio da situação. Enquanto isso, Lily, que vinha pela floresta buscando pelos unicórnios, encontra os duendes nessa cena. Ela se esconde atrás de uma rocha e fica espiando em silêncio. Uma curiosidade dessa cena é que ela lembra muito a cena do filme O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, quando os Trolls estão ali preparando sua refeição e o Bilbo fica espiando escondido. O clima e o formato é exatamente o mesmo. As criaturas fazem ali uns comentários meio nojentos, meio cômico e discutem como vão preparar a sua refeição. Parece até que o filme A Lenda serviu de inspiração para o Peter Jackson criar o filme O Hobbit lá no futuro. E esse filme ainda vai mostrar muitas outras pistas e easter eggs escondidos no filme ao longo da história. De repente, uma figura encapuzada surge diante deles. A atmosfera muda completamente. Era o próprio Senhor das Trevas. Ele pressiona os duendes a confirmarem se eles cumpriram a sua ordem de matar os unicórnios. Eles mentem afirmando que sim, cumpriram a sua ordem, mas o Senhor das Trevas interrompe dizendo que eles estão mentindo e mostra que o sol está prestes a nascer e explica que enquanto houver um unicórnio vivo, o sol ainda pode nascer.
um dos duendes meio que se revolta e toma o chifre do unicórnio das mãos de Blix e diz que o reinado do Senhor das Trevas acabou e que o poder agora é deles. Em resposta, o Senhor das Trevas invoca uma criatura humanoide feita de sombras que emerge do chão, captura o duende rebelde e o leva para as profundezas do seu covil. O Senhor das Trevas então exige que Blix conclua a sua missão. Em seguida, a cena volta para o local onde Jack e o grupo encontraram o unicórnio ferido. Eles deixaram um dos anões, o Brown Town, para cuidar do unicórnio enquanto eles iam buscar a armadura sagrada de Jack. Lily aparece correndo e conta tudo o que acabou de ver e alerta Brown Town que os duendes estão vindo para matar o unicórnio sobrevivente. Antes que eles possam fugir, os duendes chegam e a batalha começa. Os duendes disparam flechas com energias brilhantes enquanto o anão Brown Town se defende com uma frigideira. Uma das flechas atinge a cabeça do anão, o que deveria ser fatal, mas depois a gente vai descobrir que a flecha só atingiu o chapéu dele. Os duendes então capturam o unicórnio e Lily também, levando eles para o covil do Senhor das Trevas. Minutos depois, Jack e o grupo retornam para o lugar e encontram o anão Brown Town caído. Brown Town explica o que aconteceu e o grupo segue viagem até um local chamado A Grande Árvore, onde, segundo Gump, as forças do mal se reúnem desde os tempos antigos. Uma curiosidade é que a maior parte do filme foi gravada nos estúdios 007 da Pinewood em Londres, o mesmo que serviu de locação para vários filmes de James Bond. Para esse filme A Lenda, Ridley Scott mandou construir um dos maiores e mais ambiciosos sets de filmagens da época. Uma floresta artificial completa, com árvores de até 15 metros de altura feitas com espuma, solo com vegetação viva, animais reais, sistema de neblina, neve simulada, iluminação controlada e até sons ambientes reais para criar uma floresta mágica 100% realista. Só que em 27 de junho de 1984, enquanto a equipe fazia um intervalo, uma das lâmpadas da produção superaqueceu e causou um incêndio que destruiu completamente o set de filmagem. Em menos de uma hora, tudo foi consumido pelas chamas e viraram cinzas. O prejuízo foi estimado em mais de 8 milhões de dólares naquela época. Apesar do choque, Ridley Scott se recusou a abandonar o projeto e em menos de 2 semanas reconstruiu o cenário em outro galpão. Mas com o tempo apertado, algumas das cenas tiveram que ser gravadas em locações reais em florestas no sul da Inglaterra. A equipe levou quase 2 meses para reconstituir várias das cenas que já tinham sido gravadas antes do incêndio. E devido a esse atraso, o custo da produção do filme subiu para mais de 30 milhões de dólares. O grupo então chega até o local conhecido como A Grande Árvore e precisam atravessar um pântano sombrio para chegar até o covil do Senhor das Trevas. O cenário é coberto por um rio raso, neblina densa, um azulado acinzentado que torna o ambiente totalmente sombrio, repleto de galhos secos e uma trilha sonora tensa que deixa o ambiente muito mais medonho. Brown Town segue na frente para verificar os perigos do caminho antes do grupo seguir. E é nessa hora que acontece algo muito curioso. Nesse take, à esquerda da tela, aparece uma figura nas sombras que não deveria estar nesse filme. A figura é uma estátua que tem a exata silhueta do demônio Pazuzu que a gente viu lá no filme O Exorcista, de 1973. Alguns fãs teorizam que Ridley Scott fez isso de propósito como uma homenagem ao diretor William Friedkin, que dirigiu O Exorcista em 1973, pois os dois eram amigos. Esse tipo de easter egg aparece com frequência em várias produções, principalmente dos anos 80. Um outro exemplo é a música Girls Just Wanna Have Fun, da cantora Cyndi Lauper, onde a boneca Annabelle, na sua versão original, aparece por alguns instantes.
Eles seguem caminho pelo pântano, saltando pelas rochas. O anão, que está à frente indicando o caminho seguro, é surpreendido e puxado para baixo d'água. O grupo corre para socorrê-lo, mas era uma armadilha. Quando eles se aproximam para salvar o anão, diante dele surge um dos seres mais impressionantes desse filme, a Bruxa do Pântano. O visual da Bruxa do Pântano é impressionante. Ela surge com ossos aparecendo, aquele corpo esquelético, a pele esverdeada que parece realmente uma criatura aquática. Ela é muito expressiva e o rosto dela parece até meio derretido. Jack paralisa e tenta manter a calma. A bruxa o encara e diz que ele parece saboroso e vai devorar ele. Jack usa uma estratégia para ganhar tempo e fica elogiando aquele ser grotesco, dizendo que ela é belíssima e angelical. A estratégia de Jack parece funcionar. A bruxa ouve suas palavras e ainda diz que se a sua carne for tão doce quanto as suas palavras, ele vai ser uma excelente refeição. Nesse momento, Jack ergue seu escudo e mostra o seu reflexo para ela e diz que ela deve se alimentar da sua beleza. Enquanto ela se distrai, Jack ataca decapitando ela com sua espada. Essa é a primeira vitória de Jack como herói, o momento em que ele percebe que encontrou a sua coragem. A cena corta para o interior do covil do Senhor das Trevas, onde estão Lily e os unicórnios. E curiosamente, novamente a gente vê a silhueta da mesma estátua do Pazuzu que a gente viu lá no pântano, reforçando a teoria da homenagem. O grupo chega em uma passagem de gelo escorregadia e acabam presos num beco sem saída. O anão puxa um cipó para tentar se apoiar, mas o chão cede e eles escorregam por um túnel que leva eles direto para os calabouços do covil. O local é assustador, cheio de esqueletos amarrados. O grupo começa a discutir falando alto e uma voz da cela do lado grita para que eles parem de falar, senão vão virar churrasco. O grupo se aproxima e descobre que se trata do mesmo duende que tentou se rebelar contra o Senhor das Trevas lá atrás. Logo em seguida, um troll se aproxima para pegar um dos prisioneiros e levá-lo para a cozinha. O grupo tenta se esconder, mas o troll consegue encontrar o duende rebelde e o leva para a cozinha. Jack percebe que precisa agir e bola um plano. Ele pede que a Fada Rosa se transforme em luz, saia da cela, pegue as chaves e retorne para libertá-los. Gump fica surpreso e irritado que a fada tem esse poder e tem escondido dele até esse momento. A Fada Rosa se irrita com Jack por ele revelar o seu segredo, mas aceita fazer o que ele pede sob uma condição. A fada, que é apaixonada por Jack, diz que fará o que ele pede se ele a beijá-la. Jack hesita, dividido entre o seu amor por Lily e a missão. A fada então muda de forma, transformando-se na própria Lily para tentar enganar Jack, que quase cede, mas resiste no último instante, dizendo que aquilo não é real. Mesmo chateada, a Fada Rosa cumpre a sua promessa, pega as chaves e liberta o grupo. A cena corta para o salão principal do covil do Senhor das Trevas. Lily corre pelos corredores, aparentemente sob um tipo de feitiço, e enquanto isso a Fada Rosa a segue escondida. Lily entra em um salão iluminado apenas por uma lareira enorme e cheia de estátuas demoníacas. Depois que ela passa, as portas atrás dela se fecham. A Fada Rosa, que não conseguiu passar pela porta antes dela fechar, fica espiando Lily pelas frestas. Lily, que parece hipnotizada, vê uma caixa de joias prateada. Ela vai em direção à caixa e nesse momento um tipo de espírito com silhueta feminina vem dançando em sua direção. Essa é uma das cenas mais icônicas do filme. A dança de Lily com aquele espírito sombra, o ritmo hipnótico da trilha sonora que traz aquele clima sombrio de feitiçaria. A sombra fica dançando ao redor de Lily com uma dança graciosa e uma música sombria ao fundo. Lily fica meio hipnotizada e começa a dançar junto com a sombra sem perceber. E aos poucos ela vai se fundindo com esse espírito, até que quando ela percebe, em frente a um espelho, ela mesma já está usando o vestido.
Lily fica se olhando no espelho, admirando a sua nova aparência dark e sombria, até que diante dela surge o Senhor das Trevas. De dentro do espelho surgem seus braços vermelhos e as suas garras imensas, e aos poucos ele atravessa o espelho e se revela por completo. E esse é um dos visuais mais impressionantes do cinema. A maquiagem de Tim Curry, que levava em média 5 horas para ficar pronta, mostra um visual grotesco. Uma maquiagem perfeita que o transformou num verdadeiro demônio. De tanto susto, Lily até desmaia em frente à criatura. O Senhor das Trevas se aproxima e tenta beijá-la, mas ela desperta rapidamente, meio assustada. O Senhor das Trevas se declara para Lily, dizendo que quer fazer dela a sua rainha. E Lily, apavorada, diz que jamais se uniria a ele. Enquanto isso, Jack e o grupo, guiados pela Fada Rosa, observam tudo atrás da porta do salão. Enquanto conversa com Lily, o Senhor das Trevas revela que pretende apagar a luz do mundo, matando o último dos unicórnios sagrados naquela noite. Mas ele comete um erro e dá uma derrapada ali quando revela que o motivo de tudo isso também é porque a luz do sol é a única coisa que pode destruí-lo. Depois de ouvir isso, Jack tem uma ideia. Ele e o grupo então correm pelos túneis do castelo, recolhendo todos os objetos reluzentes que encontrarem. A ideia é refletir a luz do amanhecer pelos túneis até chegar ao coração do covil e atingir o Senhor das Trevas. Eles encontram tudo o que precisam dentro da cozinha do covil, enquanto os anões recolhem todos os pratos e bandejas reluzentes, eles derrubam uma pilha de bandejas, acordando os trolls que dormiam no local. Ali começa uma batalha caótica, mas o grupo acaba vencendo. É ali que eles encontram um túnel que vai até a superfície. Então, um dos anões, Browntown, sobe para posicionar o primeiro espelho lá no topo. Dentro do covil, o Senhor das Trevas muda de tom. Ele se declara para Lily, diz que a ama e que ela quer apenas que ele o compreenda. Lily se aproveita dessa situação para ganhar tempo. Ela aceita o jogo do Senhor das Trevas e diz que ela mesma vai sacrificar o unicórnio. O Senhor das Trevas então acredita que ela finalmente se rendeu a ele e sorri satisfeito. O Senhor das Trevas parece fazer um ritual para iniciar o sacrifício do unicórnio e o seu casamento com Lily. Enquanto isso, Jack e o grupo correm para posicionar todos os espelhos nos túneis do covil. Já dentro do salão do sacrifício, Lily está diante do unicórnio acorrentado. Ela ergue a sua espada e, ainda interpretando a personagem que ela criou, ela diz que fará a sua oferenda com carne e sangue. Lily então ataca o unicórnio, mas ela atinge a corrente que o prendia e o liberta. O Senhor das Trevas grita de ódio, ataca Lily jogando ela para trás. Jack então salta por uma corda até o salão e ali começa a batalha final. O confronto é intenso. Jack luta com todas as suas forças e mostra bastante habilidade. Mas o Senhor das Trevas ainda é muito mais forte do que ele. Jack é atacado e lançado contra as pedras. Então ele vê o chifre do unicórnio caído no chão. Ele pega o chifre de uma poça d'água e crava no peito do Senhor das Trevas. O sol nasce e a luz do amanhecer invade os túneis do covil do Senhor das Trevas, destrói a porta do salão e atinge em cheio o Senhor das Trevas. Ele grita tentando resistir, mas é empurrado para o abismo e desaparece para sempre. Uma curiosidade é que esse sistema de espelhos foi feito totalmente com efeitos práticos. A equipe de cenografia e iluminação criou refletores com lentes reais e a sequência foi filmada com ajustes manuais na exposição. Esse mesmo efeito foi visto anos depois no filme A Múmia de 1999, quando um grupo de exploradores egípcios encontram um tesouro escondido no subterrâneo, que era iluminado dessa mesma forma. A cena já mostra a floresta totalmente restaurada e os unicórnios correndo livres no seu santuário sagrado. Jack e Lily se veem no mesmo cenário do início do filme, onde
ela jogou o anel no lago. E ele novamente mergulha e consegue recuperar o anel que ela jogou. Jack coloca o anel no dedo de Lily, eles se abraçam, mostrando que ficaram juntos no final. Eles seguem seu caminho por uma trilha e o filme acaba mostrando um cenário com o sol refletindo no Lago dos Unicórnios. Já na versão americana, o final é diferente. Jack observa a Lily partir sozinha, mas ele fica na floresta. A Lenda não foi um sucesso grandioso no seu ano de lançamento. Na época, os críticos chamaram de roteiro raso, mas com o tempo o filme foi redescoberto em VHS e televisão e ganhou status de filme cult, principalmente aqui no Brasil. O filme também influenciou muito a cultura pop e foi inspiração para a criação de jogos como Legend of Zelda, Final Fantasy e World of Warcraft, principalmente pela ambientação mágica e o visual dos vilões, que era o arquétipo clássico da fantasia. Mas e você, conhecia essa obra-prima do cinema? Comenta aí embaixo com quantos anos você assistiu esse filme e se curtiu relembrar essa pérola da fantasia. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, já deixa o seu like para ser um verdadeiro apoiador Nerd Infinito, porque aqui nós vamos continuar desenterrando esses clássicos insanos do cinema. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!